conversa é essa? Que o ser humano é apenas um veículo sem vida que carrega um espírito. Um pastor falou isso para mim no WhatsApp. Você vai ver a mensagem que ele falou. Depois da vinheta, eu conto para vocês o que esse pastor falou baseado no que está escrito aqui. Vamos para a vinheta. Pilastra da Verdade. Ok, amigos, um abraço. Grato pelo apoio no canal Pilastra da Verdade. Mais um vídeo chegando aí pelo período das 6 horas. Bom dia para você, né? Bom café. E para quem vai assistir depois do meio-dia, boa tarde. Quem vai assistir meio-dia, bom almoço. Desejo para você uma semana legal, fértil, cheia de paz e alegria. É o que eu desejo para vocês. E quem vai assistir à noite, boa noite. Eu tenho um argumento legal aqui. Um pastor, ele entrou no meu WhatsApp e me falou umas coisas bizarras, sinistras. Eu também acreditava nisso quando eu estava lá. Olha o que passa na mente desse povo. E ele se baseou em Gênesis capítulo 2, do Contra o Seu Vigário, do criacionismo bíblico, e o versículo de número 7, que diz assim: E formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. É o que está escrito no Contra o Seu Vigário. Olha o que um pastor falou para mim no WhatsApp. E depois eu falei para ele muitas coisas importantes. E ele ficou sem resposta e me deixou falando sozinho. Mas a frase que ele falou foi essa. O nome dele, Pastor Edelson. Eu não vou falar o sobrenome aqui porque a frase, do jeito que ele escreveu, eu vou ler para vocês. E a frase que ele escreveu no WhatsApp tá aí. Não vou revelar aqui o sobrenome dele, mesmo porque eu acho que mensagem de WhatsApp é bem íntimo, bem íntima. E eu não vou revelar o nome dele, mas apenas essa frase aqui para fazer o meu argumento. Para vocês verem que loucura acontece na mente de uma pessoa que acredita no Contra o Seu Vigário e que acredita nas lendas religiosas, deixando bem claro que eu respeito pessoas, respeito a fé alheia. Se você está bem na tua religião, continue. Eu não classifico aqui religião boa nem religião ruim. Para mim, todas são iguais em questão de engano mental. Não desfaço de pessoas e não uso aqui no meu canal intolerância religiosa, porque intolerância religiosa é entre eles. Eu falo numa crítica pelo meu direito de expressão, assim como eles também criticam os ateus, eles respeitando sempre pessoas, deixando bem claro e evidente. Ok, pessoal? Olha só o que ele escreveu aqui. Pastor Edelson. Tá aí na tua tela. Antônio Galvão. O ser humano não é vivo. Aí eu coloquei a mão no queixo quando li essa frase. Aí ele continua. O que é vivo nele é apenas um espírito que Deus soprou nas narinas em Gênesis 2:7 que eu li para vocês. Porque aqui não fala de espírito, fala de alma vivente. Mas eles colocam alma e espírito como se fosse a mesma coisa. Entendeu? Como se fosse a mesma coisa. Pastor Edelson. Não estou falando do teu sobrenome, pastor. Com todo respeito à sua pessoa. Mas eu vou ter que argumentar aqui no meu canal sobre isso. E para mim,
Me perdoe, mas para mim isso é uma loucura. Uma loucura de crença. Estou dizendo que o senhor é louco, que o senhor é doido, não. Eu estou dizendo que é uma loucura de crença. A crença realmente faz isso na mente da pessoa, porque fez também na minha mente. E em conversa com ele no WhatsApp, eu indaguei também assim. Espera aí. Me responde uma coisa. Os animais, principalmente os insetos e também os micróbios que são vivos, eles têm espírito? Aí ele disse, não, esses bichinhos não têm espíritos, porque esses bichinhos não foram feitos, modelados pelas mãos de Deus, como ser humano. Esses bichinhos são vivos, mas não têm espírito. Eu falei, espera aí, então, se eles não têm espíritos e são vivos, eles são mais importantes e mais preciosos do que nós humanos. Porque eles não precisam de espíritos para viverem. O senhor está dizendo, pastor, eu disse para ele, o senhor está dizendo e afirmando para mim que nós somos um veículo, ou melhor, veículos mortos, e o que dirige as nossas vidas são os espíritos de humanos que foram soprados nas nossas narinas. Que loucura é essa, pastor? Eu já acreditei nisso, mas me desliguei disso. Aí eu falei, a contradição é tão grande nesse criacionismo barato, que vocês dizem que nós temos um espírito dentro do corpo, que nós somos assim como um carro, que o carro ele é morto totalmente. Quem conduz o carro é o motorista. Assim, dentro das religiões, principalmente cristãs, eles acreditam, apregou isso, que nós temos um espírito, ou seja, cada um de nós tem um espírito que ele que nos conduz. E quando nós morremos, o espírito sai e volta ao Pai que o deu. O corpo volta ao pó. Isso que está escrito. Está escrito no Conto do Seu Vigário. Deixa eu falar uma coisinha, uns segredos aqui. Como é que o ser humano ele é morto? Ou seja, esse corpo é tudo morto aqui. E o que é vivo dentro dele é apenas um espírito? Que tem alguns reencarnacionistas que dizem assim, que o espírito reencarna, quando a pessoa morre, o espírito sai do corpo e vai reencarnar lá na frente, vai ficar o tempo todo reencarnando, essa chatice toda. Né? E eles dizem o seguinte, que nós não somos um espírito que tem um corpo, nós somos um corpo que tem um espírito. Então o corpo é morto, porém o espírito é vivo. Isso engana tantas pessoas. Mas quando eu referi ao pastor sobre a questão dos animais, dos insetos, dos micróbios, que não dá para ver a olho nu, tem que ter um microscópio para ver aqueles trenzinhos ali, mesmo porque dentro do nosso corpo tem milhares de micróbios vivos dentro do nosso corpo. Ou seja, eles são mais importantes do que nós. Eles estão vivos, sem espíritos, mas nós temos um espírito. Que loucura é essa? Quando eu digo, gente, que as religiões realmente enganam as pessoas, eu não estou falando mal de uma pessoa que tem uma fé em um Deus. Eu não estou falando mal de um segmento religioso difamando, não. Eu estou falando que as religiões, assim como uma delas me enganou, que foi a cristã, me enganou, tem enganado milhares de pessoas. Ou seja, todo o processo natural da nossa vida não tem sentido. Porque ele disse o seguinte, que nós somos mortos. Todo o processo natural, união de átomos, de células, de partículas, de elétrons, tudo que contribui, todas as propriedades que contribuem
para um ser se tornar vivo, tornar ser humano. Tudo isso não conta. Tudo isso não conta. Porque o que conta é o seguinte. O que conta é o espírito que foi soprado nas narinas. Cara, eu acreditei nisso por muito tempo. Acreditei. Eu acreditei com riqueza de detalhes da chamada teologia da mentira. É uma opinião minha. A teologia, o nome por si já diz tudo. Teo quer dizer Deus, em grego. Logia quer dizer estudo ou tratado ou ciência. Logo, teologia, estudo ou tratado ou ciência acerca de Deus. Isso é uma contradição, uma mentira, porque eles dizem que Deus é inexplicável, que não tem como explicar Deus, o Deus que eles acreditam. Só que a teologia fala da explicação de Deus. Ciência, estudo ou tratado acerca de Deus. Que contradição é essa? Então, por isso, a teologia é uma mentira. Porque a teologia é a explicação de um Deus inexplicável. Tem sentido isso? Aí agora eles dizem que o ser humano tem um espírito que vai sair do corpo. E se sair, a pessoa morre. E eles traduzem esse espírito quando a pessoa sonha. Eu vi um monte, eu assisti um monte de vídeos de um monte de babaca aí na internet, nessas plataformas aí, falando sobre essa questão de espírito, aquela coisa, o que a religião faz na mente do ser humano. É isso, infelizmente. Gente, nós somos vivos porque existem muitas propriedades no nosso corpo. Nós respiramos esse ar puro, sabe por quê? Por conta da zona habitável do oxigênio. Somos protegidos pela atmosfera da Terra, desse planeta. Que isso aconteceu milhares e milhares de anos. Existe uma distância favorável entre o planeta Terra e o Sol. Essa distância dá condição de nós nos tornarmos vivos. E por isso que estamos vivos. A reprodução que vem, que é sistema de sobrevivência, reproduzir, de mulher que reproduz os filhos através de um contato sexual com o homem, e a criança que nasce no ventre, e nasce no ventre da mãe, por quê? Porque dentro do ventre tem as propriedades ali, os alimentos, aquela coisa toda, depois nasce, aí vai ser cuidado pela mãe, pelo pai, até crescer. Isso é a vida do ser humano. Agora, o ser humano precisar de um espírito para viver, de um espírito, uma coisa invisível, uma vida invisível. Porque quando eu fiz a pergunta para ele, eu falei, então quer dizer que o ser humano ele tem duas vidas, a humana e a física? Ele falou, não existe isso. Ele disse, o ser humano só tem uma vida, que é o espírito. O resto é tudo morto. Coração pulsando no peito, é morto. A mente está morta, tá tudo morto. Tudo morto. O sangue indo para as artérias, os rins funcionando, o fígado funcionando, tudo funcionando no nosso corpo para que nós estejamos vivos, mas não. Tudo isso só está acontecendo porque nós somos monitorados por um espírito. É como um motorista num carro que tem a marcha ré, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tem até carro aí de sexta marcha. E tudo isso, quem faz é o motorista, porque o carro ele é morto, ele sozinho ele não vai para lugar nenhum. Assim somos nós. Sem o espírito, cai um monte de carne e osso no chão, morto. Gente, não tem sentido, gente. Então, é por isso que a ciência ela já vem provando muitas coisas que é realmente o contrário do que as religiões ensinam, baseados nisso aqui. Mas o pastor falou para mim, não é porque ele acha isso, não. É porque ele lê aqui. Ele vai por isso aqui. Entendeu? O homem feito do barro. Aí eu costumo dizer o seguinte, parece que esse povo, na sua maioria, com algumas exceções, parece que é feito do barro mesmo, que só tem minhoca na cabeça.
é feito da terra, do mar, do pó da terra. Na verdade, do pó da terra, né? Só tem minhoca. Um homem feito do barro. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o ser humano tem 70% de líquido no corpo. Ele precisa de água o tempo todo. Então, ele tem mais água, tem mais líquido do que substância sólida. Mas não. Para eles, o homem foi feito do pó da terra. É isso que eles pregam. E agora, essa loucura de dizer, na sua maioria, que o homem é morto. Quer dizer, quem falou isso foi esse pastor aqui. Conversou comigo no WhatsApp. Foi ele que falou. Que talvez tem muitas religiões que não acreditam assim. Mas o que ele falou para mim está aí na tela. Ele disse assim: nós cristãos aprendemos assim, que o ser humano é um veículo morto, mas o que está vivo dentro dele é o espírito. Porque Deus falou em Gênesis 2:7. Ele fez o corpo, estava morto, mas quando ele soprou o espírito, que é a alma, para eles espírito e alma, na sua maioria, para eles, na maioria deles, é a mesma coisa, porque a chamada tricotomia humana, no meio da religião é assim, alma, corpo e espírito. Aí eles separam. O homem tem alma, tem corpo e tem espírito. Se você perguntar para um deles, vamos entender o que significa corpo. E corpo é isso aqui. Tá, carne, osso, tudo que tem aqui, físico. E o que é espírito? A espírito é o fôlego de vida. Aí é a vida dentro do homem. E a alma é a fonte dos sentimentos. Tudo que o homem sente está na alma. Eles fazem isso. Aqui está dizendo, Deus deu alma vivente. Não está falando de espírito, mas aqui eles colocam o espírito nisso. Eles dizem que o espírito do homem que está dentro do corpo, ou seja, e o corpo cai porque ele é morto. O espírito sai. Quando o espírito sai, o corpo cai. E o espírito vai para onde? Ah, o espírito vai ao Pai que o deu. Eu disse, espera aí. Então o espírito do ateu não vai para o inferno, não. Vai para Deus, que o deu. Não está escrito isso também no Contra o Seu Vigário? Que o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta ao Pai que o deu? Espera aí, eles não dizem que tem muitos que vão para o inferno? Porque olha a contradição que eles também têm sobre a questão de livre-arbítrio e predestinação. Você sabe o que é a predestinação, né? É um destino que já foi traçado. Que já foi traçado. Todos têm um destino. Eles têm isso. Você vê que eles contradizem eles mesmos sem saber que estão contradizendo. Quando morre uma pessoa, chegou a hora. Morreu porque chegou o dia. Morreu criança porque tinha que morrer criança. Ou seja, predestinação. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem, o ser humano tem livre-arbítrio. Ele faz isso e morre porque ele mesmo que escolheu isso. Por conta do livre-arbítrio. Espera aí. Livre-arbítrio e predestinação misturados? Que contradição é essa? Tem uns que dizem assim. Esse pastor, a gente teve uma conversa longa, depois ele me deixou falando sozinho. Mas tem uns que dizem assim. Olha só. Tem uns que dizem assim. Eu já falei isso quando eu estava na igreja, gente. Eu já falei várias vezes isso sem saber o que estava dizendo. Sem saber o que estava dizendo. Porque quem não pesquisa, quem não lê muito, quem não busca examinar as coisas, quem não observa, quem não absorve, vai passar o tempo todo enganado nisso. Eu dizia o tempo todo isso. Eu falei, tem os filhos da promessa e tem os filhos da perdição. Tem uns que nasceram e não vai ser salvos. E tem uns que nasceram e vai ser salvos. Aí eu dizia assim, mesmo tem uns que estão dentro da igreja, o tempo todo vão desviar antes de morrer, porque são predestinados à perdição, não são filhos da promessa. E tem uns que estão fora da igreja, exceto nós ateus, quem sabe, e antes de morrer se convertem e vão para o céu porque são filhos da promessa, porque são filhos da salvação. Ou seja, isso é predestinação. Onde é que coloca o livre-arbítrio nisso? Só que existe essa contradição entre eles e eles não observam, gente. Por isso que eu falo o tempo todo no meu canal, gente.
Busque informação. Observa que muitas vezes você está ali alimentando uma contradição em cima de outra contradição. Você está contradizendo aquilo que já é contraditório. Você está contradizendo aquilo que já é contraditório o tempo todo dentro das igrejas, repetindo coisas que não tem nenhum sentido e falando bobeira. O ser humano vem dizer que o cristão, o religioso, vem dizer para mim que o ser humano é um corpo morto e o que conduz ele é um espírito que está vivo? Ele é veículo de um espírito? Que conversa é essa, cara? Quer dizer que as propriedades que eu falei aqui, tem muitas propriedades quânticas, muitas coisas envolvendo de milhares e milhares de anos, a evolução, a evolução ela é real. As mutações, para chegarmos no estado que estamos, corpos vivos, quer dizer que isso não conta? O que conta é apenas um espírito, o corpo foi feito por um Deus, e ele deu espírito para aquele corpo ser vivo. Mas quando ele tirar o espírito, o corpo cai, porque o corpo é morto. Que conversa é essa? Madeira de dar doido nessas ideias. Respeitando pessoas, mas estou falando dessas ideias que eu não concordo mais. Não tem como concordar. Não tem sentido nenhum, gente. Qual o sentido que tem nisso? Mas nós temos que acreditar. Eles acham que nós temos que acreditar. A conversa foi longa com o pastor. Tem todo respeito à pessoa dele. Porque quando eu falo aqui, eu respeito muito pessoas. Sempre incentivo pessoas a buscar informações. Mas eu não incentivo você deixar sua fé, deixar sua denominação, sua igreja. Ah, você tem que deixar sua fé, você tem que deixar sua denominação. Não, nunca falei isso e nunca vou falar. Eu incentivo você a buscar informação para você entender, observar as contradições que tem neste livro e talvez você está vivendo uma contradição. E aí você vai ver se realmente vale a pena na tua vida. Se valer a pena, continue. Continue. Jamais eu vou estimular aqui você a sair de uma zona de conforto do melhor para ir para o pior. Porque eu não acredito em deuses e nem em demônios. Nós estamos agora em momento de Copa do Mundo. Eu fiz até um vídeo anterior, você assistiu, acredito que você assistiu. Quem não assistiu, assiste. O vídeo anterior a esse, que as religiões estão entrelaçadas também no futebol. Você viu a abertura da Copa? Só que quem fez o início da abertura da Copa lá, entrou lá, foi o Morgan Freeman, né? E ele é ateu. Mas ele é o ateu, eu costumo dizer que ele é o ateu mais religioso do planeta. Ele fez aquele filme lá, O Todo-Poderoso, né? Com o Jim Carrey. Ele fez. E ele fala muitas frases bonitas, aquela coisa toda, mas em algumas entrevistas ele já declarou que ele é ateu. Eu já ouvi alguém falando também que ele é ateu. Então, ou seja, ele tem aquelas frases bonitas, que parecem frases bem religiosas. Fala muito sobre essas coisas. Mas no fundo ele sabe que essas coisas não existem. Não existem. Mas você pode observar que a religião ela entrelaça em futebol, em tudo quanto é coisa, porque eles colocam os deuses em tudo. Eles colocam os deuses em tudo, porque os deuses cabem em tudo, até no mal, no bem. Agora, não tem um que você possa ver se manifestar em nada. Fazer nada que possa surpreender o planeta, surpreender tudo. Olha, isso aconteceu, é sobrenatural. Não tem, até hoje nada foi provado. Todos esses supostos milagres que eles dizem que aconteceram na Igreja Católica, e tudo mental, tudo efeito mental psicológico. O próprio psicológico do ser humano muitas vezes talvez mude por conta de alguns efeitos, alguma coisa que o ser humano sente, mas não tem nada a ver com milagre. E eles mesmos dizem que milagre não tem explicação. Se tiver explicação, não é milagre. Mas eles ficam o tempo todo dentro da igreja tentando explicar milagre e explicar Deus. Deus não tem explicação, mas a teologia é a explicação de Deus. Que contradição é essa? É por isso que o Antônio Miranda tem um canal que já é diferente, ó. Teologia reversa. Aí sim, porque ele fala das mentiras das religiões. Então, pessoal, esse vídeo foi um vídeo reflexivo. Sempre nós deparamos com esses apologetas, pastores, teólogos, e eles vêm com tudo, tentando debater com os ateus e falar essas bobeiras.
Então você tem que estar preparado para saber responder quando eles virem falar essas coisas. E vamos para frente que atrás vem crente. Vamos para frente que atrás vem crente. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.